A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical Multiplicadora. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês, que juntamente conosco nesse momento estão aqui para aprendermos mais da Palavra de Deus, da sua vontade para a Igreja do Senhor. Nós, em aulas anteriores, já abordamos alguns temas essenciais, para o cumprimento da tarefa da igreja. Na nossa aula de número 1, nós falamos sobre a visão da igreja multiplicadora, que se baseia em 5 princípios bíblicos para cumprirmos a grande comissão. Na aula de número 2, nós falamos sobre o que é ser igreja. Como igreja, nós precisamos entender quem somos, a nossa identidade, e o que Jesus, que nos criou, que criou a igreja, nos mandou fazer. Qual é o seu desejo para nós como igreja? Na aula de número 3, nós falamos sobre como viver os princípios dessa igreja multiplicadora na prática. Os princípios lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância da liderança multiplicadora dentro da igreja, Quando nós falamos de líderes, é claro que nós vamos remontar a grandes homens que fizeram a história da igreja, E citamos aqui na aula de hoje esse grande homem chamado Billy Graham, Billy Graham, que nasceu em 1918, um pastor norte-americano que fez história, pela sua ousadia na pregação do Evangelho. Um líder e um pastor, exemplo a todos nós e digno de imitação. Este homem desenvolveu um projeto de cruzadas por vários países, inclusive no Brasil também realizou cruzadas e levou milhares de pessoas a Cristo Jesus, cerca de 2 mil pessoas a Cristo em uma única cruzada, Ao longo de toda a sua trajetória, mais de 2 milhões de pessoas foram alcançadas pela mensagem do Evangelho por meio da sua vida. Ele também tinha programa de rádio, programa de televisão, sua audiência chegava a cerca de 2 bilhões de pessoas, tamanho era o alcance que esse homem de Deus conseguiu, porque entregou a sua vida à causa do Evangelho. Precisamos, portanto, de líderes como Billy Graham. É tempo, portanto, de recordarmos um pouquinho, de falarmos um pouquinho sobre a nossa temática, o que representa para nós a igreja multiplicadora. A visão da igreja multiplicadora, ela tem algumas palavras-chave, E aqui nós vamos recapitular. A igreja multiplicadora é a visão da multiplicação intencional, grave essa palavra, baseada em 5 princípios bíblicos para a implantação na igreja local, a fim de que essa igreja possa cumprir a grande comissão. Essa visão, ela se baseia em 5 princípios bíblicos, que acredito que você já deva saber de cor, já deve saber decorar desses princípios. Portanto, nós não estamos falando de métodos, nós estamos falando de princípios. São algo extraído da palavra de Deus. O primeiro princípio, e talvez o norteador de todos eles, vamos dizer junto comigo, é o princípio da oração, A oração é que move a igreja. Não existe atividade, não existe nada que a igreja faça que não comece com a oração. A oração, portanto, é o primeiro trabalho que a igreja deve executar. O segundo princípio é a evangelização discipuladora. O terceiro princípio, a plantação de igrejas. Quarto princípio, a formação de líderes. E por último, temos a compaixão e graça. Esses princípios devem ser desenvolvidos pela igreja, mas por cada crente, como o princípio da palavra de Deus para a sua vida, Valorizar a oração, uma evangelização diferente da evangelização tradicional, que é a entrega de folheto, que é convidar para ir para a igreja. Essa evangelização discipuladora é a evangelização relacional, onde eu falo de Jesus para quem eu conheço, para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu amigo de trabalho, para o meu amigo da escola, o meu amigo da faculdade.
eu propago o nome de Jesus. A quem eu conheço, eu falo de Cristo. Amém. Amados, uma igreja discipular ela é composta de 3 coisas, né? Essa estrutura da igreja, ela se baseia em 3 coisas. É o processo da igreja. A primeira coisa é o discipulado 1 a 1, né? É o que nós chamamos do RD, o relacionamento discipulador, onde nós nos relacionamos com as pessoas com a intenção de levar aquela pessoa a Cristo. E isso se traduz por um cuidado pessoal. A segunda coisa são os nossos PGMs, né? Que é o pequeno grupo multiplicador, que é um lugar de acolhimento. Uma vez que você discipulou alguém, que você levou alguém para Cristo, você convida essa pessoa a estar em nossos pequenos grupos. E ali ela receberá cuidados, ali ela será tratada, ali ela será orientada, ali ela vai crescer na palavra de Deus. E o último processo é quando essa pessoa, uma vez madura no PGM, toma a decisão definitiva por Cristo, por meio do batismo, e passa então a fazer parte da igreja do Senhor, da grande congregação, e celebrando ao Senhor conosco. Esse é o nosso processo. Nós da Igreja Batista Independente do Panati, da IBIP, temos desenvolvido esse processo. Quando uma pessoa chega à nossa igreja, qual é o processo que essa pessoa precisa passar? Primeiro, ela é discipulada por um dos crentes da nossa igreja. Depois ela é introduzida no PGM, onde ela vai aprender ali a servir a Deus, onde ela vai aprender ali a amar aos outros. E também, após esse processo do PGM, ela também é inserida na igreja, né? Ela vai agora desenvolver os seus dons ali dentro do ambiente da igreja, na comunhão do corpo de Cristo, e então ela vai crescer na graça e no conhecimento. A importância de um líder multiplicador. Essa pergunta agora que nós vamos fazer, ela pode ser respondida por muitos grandes líderes, porque por trás de grandes líderes tiveram vários outros mentores, homens que os ajudaram a chegar onde eles chegaram. E você, quem foi o líder mais influente na sua vida? Quem foi o líder que mais lhe influenciou, que mais te influencia na atualidade? A você seguir, a você fazer as coisas com excelência, a você amar a Deus, a você cumprir, a você viver da maneira que Cristo quer que vivamos. É claro que a resposta primeira nossa, o nosso grande líder e motivador é Jesus Cristo. Mas temos também outros discípulos de Jesus que com certeza influenciaram muito a nossa vida. A importância de um líder multiplicador, nós vamos discorrer sobre isso e mostrar o como um líder ele é importante. Vejamos, portanto, esse texto da palavra de Deus que está em Efésios capítulo 4, os versículos 11 e 12. Interessante, amados irmãos, porque quando eu me deparei com esse texto, mudou muita coisa na minha vida. Porque como líder, a visão que eu tinha era que na igreja, o pastor e os líderes faziam tudo. E os membros, os liderados, não precisavam fazer nada. Porque nós fazíamos tudo, nós pregávamos, nós orávamos, nós cantávamos, nós tínhamos que fazer todas as coisas, né? Servia e as demais coisas que o ministério exige. Mas ao ler esse texto eu fui impactado, porque na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina, amados irmãos. Prestemos atenção, portanto, no texto. Diz assim: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então perceba no texto que o Senhor Jesus Cristo, ele designou, é ele que designa, né? É ele que chama, é ele que escolhe. E aqui fala sobre 3 categorias. Primeira categoria, ele designou uns a profetas. Segunda categoria, ele designou outros a evangelistas.
E a terceira categoria, ele designou outros para pastores e mestres, né? Pastor, esse chamado de Deus especial, com uma dupla função, né? Ele ser pastor e também ser mestre, ou seja, todo pastor também tem que ser apto a ensinar, a ser um professor. Com que objetivo ele fez isso? Por que ele chamou os profetas, os homens que pregam a palavra de Deus? Por que ele chamou os evangelistas, aqueles que vão distante a anunciar a palavra de Deus? Por que ele chamou os pastores para cuidarem dos rebanhos e para ensinarem a palavra? Com que objetivo? Com que finalidade? Então diz o texto, ele chamou tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, os obreiros chamados por Deus têm uma missão, não é fazer tudo, é treinar, é ensinar o povo a fazer. E claro que esse ensinar não é ensinar, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ensinar fazendo. É o vida da vida, é como Jesus fez. Jesus não chegou e chamou os seus discípulos e disse assim, vão. Não, ele os chamou e ele os ensinou. Primeiro Jesus fazia tudo. Depois Jesus foi mostrando a eles, agora vocês vão e façam, né? Anunciem o reino. Jesus agora deixa eles fazer 50%. Jesus fazia uma parte, eles faziam outra. Mas chegou um dia em que Jesus morreu, ressuscitou, então ele os comissionou e disse, pronto, agora vocês vão fazer a missão, né? Então é essa forma que nós temos que ensinar os nossos líderes, né? Primeiro nós fazemos, mostramos como deve ser feito com a nossa vida e nós vamos dando a oportunidade para que eles façam também, nós supervisionando essa tarefa e depois podemos entregar a obra em suas mãos e sabemos que eles vão dar conta do recado. O líder multiplicador, portanto, uma das funções que ele possui é a liderança, e sua liderança é equipar os santos para que se tornem participantes da obra missionária, né? Para que eles também exerçam essa tarefa e não somente sejam pessoas que estão ali ouvintes, não somente sejam pessoas que estão ali para consumir, né, a programação da igreja. Não, eles estão ali como agentes atuantes também para fazer com que a obra missionária aconteça, usando seus dons e talentos para a glória de Deus. Portanto, o papel primordial do líder é formar novos líderes. Você que é líder de PGM, não pense que o seu papel primordial é cuidar da reunião, é fazer com que a reunião aconteça no horário, é cuidar da estrutura, é cuidar da programação, é cuidar de toda a liturgia, né, do ambiente, da estrutura, né, dos relacionamentos. Não, o papel primordial do líder é formar um novo líder, porque se nós não tivermos novos líderes, nós não teremos novos PGMs. A obra de Deus não avançará. O primeiro papel do pastor é formar uma liderança, formar novos pastores, novos líderes, para que a igreja do Senhor tenha continuidade. A história está aí para nos ensinar. A igreja da Europa não se apercebeu disso, a igreja envelheceu, os jovens já não se interessavam mais pela igreja, e a igreja foi perdendo as suas lideranças aos poucos, e a igreja então fechou, e muitas hoje se transformaram em boates e em bares, para a tristeza, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, temos esse objetivo com o propósito até que cheguemos até os confins da terra. Como é que nós vamos chegar lá se nós formarmos uma liderança multiplicadora? Vamos agora para a palavra de Deus. Esse texto é bem interessante aí, está em Êxodo, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 18, vamos fazer a leitura a partir do verso de número 17. Nós encontramos aqui vários princípios de liderança nesse maravilhoso texto de Êxodo capítulo 18, versículo 17. Diz-nos assim a palavra de Deus: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom
o que tu fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu não podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Ser tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Versículo 21. E tu dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e ponham sobre eles maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem este povo todo o tempo, e sejam que todo negócio, sejam julgados por todo negócio, tragam, que for grave, eles tragam a ti. Mas os que forem pequenos, eles julguem entre eles mesmos, e tu aliviarás a tua carga, e eles levarão ela contigo. Interessante, amados irmãos, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque hoje nós estudamos os livros de Bert Stelling, que fala sobre princípios de liderança, e nós já encontramos no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, princípios de liderança poderosos, que podem ser usados não somente na igreja, mas em todas as corporações, que vão funcionar maravilhosamente. Então, esse princípio de Jetro, que princípio é esse? Primeiro, Jetro, ele chega lá e vê como Moisés está liderando, e a primeira coisa que ele fala para Moisés é esse: o que você está fazendo não é bom, Moisés, não é bom para você e nem é bom para o povo, né? Você não vai aguentar nem o povo, isso vai dar problema. Então nós hoje vemos muitas vezes em várias igrejas essa mesma representação de Moisés, o pastor querendo levar a carga de todos sobre si, querendo resolver tudo, né? De questões administrativas, de questões eclesiásticas, questões espirituais, né? Questões de ordem, né? Até legal, né? Em relação à questão do CNPJ da igreja, coisas que outras pessoas poderiam fazer. Está lá o pastor fazendo todas essas demandas, né? E se sobrecarregando, e era isso que estava acontecendo aqui. Às vezes acontece isso na nossa corporação, na nossa empresa, né? Quando nós temos um líder centralizador e não divide as tarefas, ele vai prejudicar o andamento de toda a empresa. Então, que observação maravilhosa fez? Não é bom que você faça dessa forma. Nós encontramos por quê. Ele vai dizer por quê, né? Com certeza, tu e este povo que estás contigo desfalecereis. Você não vai aguentar, né? A bateria vai o quê? Acabar. Infelizmente, muitos líderes estão assim, né? Cuidado, você que é líder de PGM, para você não querer fazer tudo sozinho, né? Porque a bateria vai acabar. Você precisa dividir as tarefas. O momento do compartilhar, o momento dos louvores, né? O momento do quebra-gelo, né? O momento da oração, né? Então, cada momento que faz parte do PGM, você precisa compartilhar com os seus liderados, a fim de que eles aprendam também, né? E aí somente aquilo que você julgar ser importante, você faz naquele exato momento, né? Por exemplo, hoje eu, como líder do PGM, eu vou ficar com a parte do compartilhar a palavra, né? Então você compartilha a palavra, né? E as demais atividades do PGM você pode então atribuir para que outras pessoas possam participar. Amém? Então liderar, portanto, é a arte de você fazer com que as pessoas trabalhem também, né? Mobilizar pessoas com um propósito. Qual é o propósito? Que o povo cresça, né? Que o povo caminhe, que o povo ande bem, que as coisas, né? Que a igreja progrida, que atinja os seus objetivos, que alcance novas pessoas, e para isso nós precisamos de líderes que liderem da forma correta, né? Então, aqui nós encontramos algumas coisas assim interessantes nesse discurso de Jetro, né? Primeiro ele diz: ouve-me agora, eu te aconselharei o que Deus, e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus. Ou seja,
aquilo que Moisés tinha que fazer, ele estava deixando de fazer. Por que ele estava deixando de fazer? Por causa da demanda de atividades que outras pessoas podiam fazer, né? Então Jétro percebeu isso e disse: Moisés, você está perdendo o foco. Então cuidado, você que é líder, para não perder o foco do PGM, o foco da igreja é ganhar pessoas para Cristo, é fazer, né, discípulo de todas as nações. Esse é o nosso objetivo, né? Não é fazermos apenas um grupo, não é apenas gerarmos comunhão. Nós temos um propósito maior. Para Moisés, o propósito, o foco de Moisés, o que era? A oração, as leis, os estatutos que representam a palavra e a prática do amor, ou seja, por meio das suas obras, os seus liderados iam entender, né, o que deveriam fazer, como deveriam fazer, que eram obras práticas de amor. Amém? Então, 3 coisas que Moisés estava deixando de lado por conta do sobrepeso e da carga que estava levando. O conselho foi bem claro: procure dentre o povo. Às vezes a gente, irmãos, olha para o nosso grupo e diz: pastor, não tem ninguém, né? Às vezes é porque nós não sabemos procurar, ou está nos faltando um olhar mais aguçado, porque tem. Jétro não conhecia muito bem aquele povo que estava com Moisés, mas disse: procure entre você aí, entre o povo, aqui mesmo tem alguém, né? Tem alguém aqui que pode lhe ajudar, tem alguém perto de você, do seu PGM, no seu ministério, que pode com certeza lhe ajudar, né? E além disso, esses homens têm algumas características: são ser capazes, tementes a Deus e confiáveis, e que, né, exprimam na sua vida um caráter, a honestidade e a integridade, né? Muitas vezes, quando nós fazemos isso, olha como é que nós somos aqui representados por meio dessa figura, né? Está aqui o ativismo, o líder que quer fazer tudo, né? Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e finda não fazendo nada. Durante muito tempo isso aqui representou a minha vida, né? Não distribuía as tarefas, queria fazer tudo sozinho e findava que aquilo que era para mim fazer eu deixava, né, a desejar. Então não faça tudo sozinho. Esse conselho que Jétro deu a Moisés é muito aplicado a nós, líderes, nos dias de hoje, né? E ele diz mais: coloque esses homens, né, ele vai distribuir. E de que forma isso tem que ser feito? Olha que plano maravilhoso, né? Você pega esses homens, chefe de 1000, outros chefe de 100, outros vão ser chefiar 50, outros vão chefiar 10. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que princípio maravilhoso! É porque Deus vai nos dar a responsabilidade de acordo com a nossa preparação, né? De acordo com aquilo que realmente nós podemos suportar, né? E tem pessoas que têm preparação para assumir uma liderança de 1000 pessoas. Tem pessoas que estão preparadas para assumir uma liderança de 100. Você não pode colocar uma pessoa que está com a capacitação, tem capacidade de liderar 10 para liderar 100, que não vai dar certo, né? Mas Deus, Ele é aquele que sonda todas as coisas, né? E a Bíblia diz que Ele vai nos dar, à medida que eu e você fomos nos capacitando, né? Fomos nos preparando e tivemos capacidade de estar pastoreando 100, Ele vai nos dar 100. Se Deus perceber que a gente tem capacidade de pastorear 500, Ele vai nos dar 500, de acordo, né, com a nossa preparação, né, com aquilo que vamos desenvolvendo e aprendendo ao longo da nossa trajetória. Amém? Então vamos pensar nisso. Moisés dificilmente teria chegado onde chegou se não tivesse dividido o trabalho com seus auxiliares, nem preparado seus sucessores. Que verdade tremenda e poderosa, que conclusão desse texto, né? Moisés chegou onde chegou por causa, né, de um conselho poderoso do seu sogro, Jétro, que mudou a história da sua vida, né? Você que me ouve,
você que escuta, você que assiste nesse momento, esse vídeo, saiba que a palavra de Deus, ela pode vir da boca de qualquer pessoa. E quando é a palavra de Deus, nós precisamos recebê-la e praticar. É isso que a Bíblia diz. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então vamos lá. Vamos, portanto, ver como a formação de líderes é importante, né? Porque Moisés, ele, a partir desse start que Jetro deu, ele entendeu que precisava formar líderes, né? E Moisés deixou um sucessor, nós sabemos quem é, Josué. Elias também deixou um sucessor, nós sabemos quem é, Eliseu. Jesus também deixou sucessores, ele formou líderes, né? Se Jesus não tivesse formado líderes, a igreja teria acabado no momento da sua partida. Não tinha ninguém para dar continuidade àquela obra. Mas Jesus formou sucessores, os seus discípulos. Barnabé também fez discípulo, fez sucessor, formou outros líderes. E foi o grande apóstolo Paulo. E Paulo também, como grande homem de Deus, também fez sucessor. Paulo treinou o seu filho da fé, Timóteo, e também a Tito, um companheiro de todas as horas das suas missões e do seu ministério, cooperadores, né? Então nós precisamos aprender com esses homens de Deus e como igreja desenvolver a nossa liderança. E eu me pergunto, que líder ou quem você tem formado, quem você tem discipulado, ou é aquela pessoa que você tem treinado para assumir, né, aquela tarefa que você realiza, para que ela tenha uma continuidade para a glória do nome de Jesus. Reforçando mais uma vez para todos nós, para nós finalizarmos essa aula, o papel principal do líder é formar outros líderes para que o Evangelho chegue até os confins da terra. A tarefa principal de todo líder é formar outro líder. Quando nós descobrimos durante muito tempo, irmãos, eu vivi no ministério pastoral sem entender isso. Os líderes que eu formava era meio que por osmose. E às vezes também pelo milagre, né? Porque Deus às vezes me via sobrecarregado e enviava alguém ali para me ajudar, aparecia alguém. Mas eu nunca tive a intenção, né, de olhar para alguém, procurar alguém e dizer: você vai ser meu Timóteo, você vai ser o Paulo, você vai ser um discípulo, né? Eu vou investir na sua vida, eu vou orar por você, né? Vamos andar junto, aprenda, você vai aprender comigo, né? Como amar a Deus, como amar as pessoas, né? Como servir a Jesus, como servir as pessoas. Mas graças a Deus, né? Assim como Moisés, eu tive um Jetro na minha vida que mudou a minha história, né? Isso é maravilhoso. Então, chegamos ao final da nossa aula. Vou deixar aqui duas perguntinhas para refletirmos. E eu queria que você, ao ler as perguntas, respondesse aí no comentário do vídeo, né? Qual é a sua opinião acerca dessas duas reflexões que eu vou deixar aqui. Primeiro, por que a formação de líderes é uma ação necessária para a igreja e para o sucesso do ministério? Essa já tocamos e abordamos durante toda a aula, né? Por que a formação de líderes é tão importante para o avanço da igreja, né? Para o sucesso do ministério de qualquer pessoa, você do seu PGM, né? Você que é líder de ministério, você que é pastor de igreja. Por que é tão importante, né, a formação de líderes? Pense aí um pouquinho e responda aí nos comentários desse vídeo. Segunda pergunta é: como líder de igreja, temos preparado outros líderes para a nossa ausência? Ou será que o trabalho sofreria solução de continuidade? Comente. E aí, se você saísse hoje do seu PGM, o PGM funcionaria normalmente? Se você saísse hoje, pastor, da sua igreja sofreria algum dano? Ela continuaria, né, o barco continuaria navegando, né? Se você saísse hoje, líder, do seu ministério,
o ministério sofreria danos, né? Ficaria inerte, parariam os trabalhos ou teriam uma continuidade? Então, essas perguntas para a gente refletir e pensar acerca do vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês. Chegamos ao final da nossa aula. Pedir a você, né, que ainda não é inscrito no nosso canal da IBIP, da Igreja Batista Independente do Paraty, que se inscreva no canal, né? Você é novo por aqui. Se você assistiu esse vídeo também, gostou, não esqueça de dar o like, e não se esqueça, né, de dar o seu gostei, para que nossos vídeos possam ser potencializados aí e o YouTube possa mandar para outras pessoas também assistirem e serem edificados, amém? E se você já é inscrito no canal, também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, para que na próxima aula você seja convidado também a participar, amém? Que Deus te abençoe profundamente, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, seja com todos vocês, em vossos espíritos, para a glória do nome de Jesus, amém? Fiquem com Deus e até a próxima Escola Bíblica Multiplicadora. Que Deus te abençoe. Amém.